Olá, galera! Hoje nós vamos estar falando sobre semelhança de triângulos. Triângulo é um polígono mais simples que existe, é um polígono com o menor número de lados, 3 lados, e também o menor número de ângulos, 3 ângulos. Mas triângulos são figuras fantásticas. Triângulos são figuras que são estudadas minuciosamente, de forma bem particular. O que é semelhança? Semelhança, poderíamos dizer que os seres humanos são todos semelhantes. Eles têm as mesmas características. Mas a semelhança em matemática é um pouco diferente. Quando falamos que duas figuras são semelhantes, existem critérios para esta semelhança. Em matemática, por exemplo, eu não posso falar que dois retângulos são semelhantes. Mas ambos são retângulos. Mas podemos ter retângulos não semelhantes. Mas seria correto afirmar que dois quadrados são semelhantes. Por quê? Porque dois quadrados são semelhantes e dois retângulos eu não poderia afirmar que são semelhantes. Porque existem critérios que vão determinar a semelhança entre dois polígonos, duas figuras. De uma maneira geral, dois polígonos são semelhantes quando os seus lados correspondentes são proporcionais. Vai existir uma mesma razão entre os lados correspondentes. E também quando os seus ângulos correspondentes forem congruentes, tiverem uma mesma medida. No caso dos triângulos que estudaremos a semelhança, ele se difere um pouco dos demais polígonos. Para provar que dois triângulos são semelhantes, basta mostrarmos uma dessas duas condições. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos de um são congruentes aos ângulos correspondentes do outro. Então, se eu tiver dois triângulos, um triângulo ABC e um triângulo DEF, na figura vemos claramente que esses triângulos têm medidas diferentes. Um é menor, outro é maior. Mas se eu comprovar que os ângulos correspondentes possuem medidas iguais, ou seja, os ângulos são congruentes, isto basta para provarmos que os dois triângulos são semelhantes. Então, eu poderia dizer que esse ângulo de um tracinho é congruente ao ângulo de um tracinho, ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo B. Poderia também afirmar que o ângulo que está em vermelho, o ângulo de dois tracinhos, é igual ao ângulo que está em vermelho no ângulo E, de dois tracinhos. Então, o ângulo B ele é congruente ao ângulo E. E temos aqui o ângulo que está em verde com 3 tracinhos e o ângulo que está em verde com 3 tracinhos. Esses ângulos são congruentes, possuem a mesma medida. Ângulo C e o ângulo F. Então, se eu mostrar que os três ângulos possuem a mesma medida, eu provo que os dois triângulos são semelhantes. Porém, eu também poderia mostrar que eles são semelhantes usando a proporção entre os seus lados. As medidas dos lados de um são proporcionais às medidas dos lados correspondentes do outro. Então, aqui eu tenho dois triângulos, ângulo de um tracinho e ângulo de dois, lado AB. Ângulo de um tracinho e ângulo de dois tracinhos, lado DE. Então, eu poderia dizer que o lado AB está para o lado DE. Assim como o lado
AC, um tracinho e 3 tracinhos, está para o lado DF, um tracinho e 3 tracinhos. O lado AC está para o lado DF. Assim como o lado BC, 2 tracinhos e 3 tracinhos, está para o lado EF, 2 tracinhos e 3 tracinhos. EF. As razões formadas por esses lados, elas precisam ser iguais. Ou seja, quando eu tenho 3 razões iguais, eu provo que os triângulos são semelhantes. Então, vai ter uma mesma razão. É válido também utilizarmos a regra da proporcionalidade. Se eu pegar 2 dessas razões e multiplicar cruzado, as medidas terão que ser iguais. A igualdade terá que ser verdadeira. Ou seja, a primeira com a segunda, ou a primeira com a terceira, a segunda com a terceira. Então, se eu multiplicar cruzado, essa igualdade tem que ser verdadeira. Então, provamos que eles são semelhantes. Aliás, para eu provar que 2 triângulos são semelhantes, basta eu verificar se 2 de seus ângulos são congruentes. Se 2 deles tiverem as mesmas medidas, o ângulo A e o ângulo D, o ângulo B e o ângulo E, 2 pares de ângulos congruentes, isso indica que o terceiro também será congruente. A soma dos ângulos internos sempre é igual a 180 graus. Então, se um mede 50, o outro mede 80, 50 com 80, 130. Para 180, falta 50. 50 com 80, 130. O outro também faltará 50. Então, se eu mostrar que 2 deles têm medidas iguais, já provo que eles são semelhantes. A mesma coisa ocorre com seus lados. Se eu mostrar que 2 de seus lados são proporcionais, o terceiro também será proporcional. Então, no caso específico dos triângulos, para eu verificar se eles são semelhantes ou não, basta ver se existe uma congruência entre os seus ângulos ou se existe uma proporcionalidade entre os seus lados. Então, provamos que eles são semelhantes. Então, vamos aqui para um exemplo. Eu coloquei aqui uma figura de 2 triângulos com algumas de suas medidas. Então, como que eu vou saber se eu posso usar proporcionalidade ou não nesses triângulos? Será que esses triângulos são semelhantes? Primeira coisa a observar. Ambos os triângulos são retângulos, possuem um de seus ângulos reto. Mas um ângulo só não prova que eles são semelhantes. Porém, esses 2 ângulos aqui são opostos pelo vértice. São formados pelas mesmas retas. São ângulos OPV. E nós estudamos que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, possuem medidas iguais. Logo, este ângulo é congruente a este. Então, se eu tenho um ângulo de 90 e um ângulo de 90, e este ângulo é congruente a este, logo, os 2 triângulos são semelhantes. O que eu poderia fazer? Eu vou me basear nesses ângulos. Como não tenho medidas dos ângulos, não sei quanto eles medem, eu vou chamar esse ângulo de um tracinho e esse outro aqui, ângulo de 2 tracinhos. Eles têm uma medida. Se eu pegar um transferidor e medir, tem um valor. Mas eu não tenho essas medidas aqui e nem o instrumento de medição. Este ângulo, 2 tracinhos. Se pensarmos aqui em retas paralelas cortadas por transversais, eu tenho ângulos alternos internos, que são ângulos correspondentes. Aliás, ângulos congruentes, possuem a mesma
medida. Então, o que eu vou fazer? Nesse triângulo maior, o X ele é formado por um tracinho e o ângulo reto. Reto e um tracinho ao lado que determina esses ângulos. Então, eu posso dizer que X está para o lado correspondente do triângulo pequeno. Então, vou procurar no triângulo pequeno o ângulo de um tracinho e o ângulo reto. Um tracinho e reto é o lado Y. Tem um problema aqui. Tenho uma única incógnita. Aliás, tenho duas incógnitas numa mesma equação. Tenho duas incógnitas em uma mesma equação. Essa resolução vai nos gerar problemas. Vou ter que alterar algo aqui. Eu acho que eu copiei a questão errada. Troquei aqui a posição das letras. Esse valor é X. Deixa eu pegar a caneta. E aqui é 8. E esse valor é o Y. Eu inverti os valores. Então eu tenho ali, agora sim, para estar correto, eu tenho o X sobre 8. X está para 8. Assim como ângulo reto e dois tracinhos, reto e dois tracinhos, 9 está para 6. O que eu obtive ali? Uma proporção, duas razões iguais. Multiplicando o cruzado, eu tenho que 6 vezes x é igual a 9 vezes 8. X é igual a 9 vezes 8, 72 dividido por 6. 72 dividido por 6 vai dar 12. 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Encontrei o valor de x. Quero encontrar o valor de y. Eu tenho aqui dois tracinhos e um tracinho. Dois tracinhos e um tracinho. Posso dizer que y está para 15. Reparem que eu peguei primeiro um lado do triângulo pequeno, lado do triângulo grande. Pequeno sobre grande. Na outra razão, tenho que obedecer a mesma ordem. Reto, dois tracinhos. Reto, dois tracinhos. 6 está para 9. Utilizando o mesmo princípio, vou multiplicar cruzado. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu terei y vezes 9, 9 vezes y. 15 vezes 6, 15 vezes 6. 15 vezes 6 vai dar 90. Y é igual a 90 dividido por 9. Y vale 10. Portanto, a partir dessa ideia de semelhança, encontrando quais são os lados correspondentes, lados chamados de lados homólogos em triângulos semelhantes, então eu tenho aqui o ângulo de um tracinho, lado 9. Um tracinho, lado 6. O lado está oposto ao ângulo. Esses dois lados são lados homólogos. São ângulos, lados correspondentes em triângulos semelhantes. Então, utilizando aqui os lados correspondentes e aplicando a proporção entre razões, consigo determinar valores desconhecidos. E através de triângulos, nós conseguimos desenvolver vários polígonos, como um quadrado. O quadrado nada mais é do que dois triângulos retângulos. Um retângulo é formado por dois triângulos retângulos. Pentágonos, hexágonos, nós podemos tudo transformar em triângulos. Então, a figura mais simples, o polígono mais simples, que é o triângulo, a partir dele desenvolvemos vários outros conceitos em outros
polígonos. Por exemplo, um retângulo ele pode ser dividido em 2 triângulos retângulos. Então, transformamos um retângulo em triângulos. Então, os triângulos eles têm várias utilidades dentro da geometria e também na vida real, dentro da engenharia, da arquitetura, né? Dentro de segmentos aí que trabalham muito na construção civil, os triângulos são muito utilizados. Triângulos são figuras indeformáveis. São figuras que quando nós determinamos os seus ângulos, os lados não têm como serem alterados. Ou quando nós temos 3 lados, isso já define os seus ângulos. O mesmo não acontece nos demais polígonos. Então, o que fica desta aula de hoje é que a semelhança de triângulos vai depender se seus ângulos são congruentes, se os ângulos correspondentes são congruentes ou se os lados correspondentes são homólogos, são proporcionais entre si. Se eu provar que 2 de seus ângulos são congruentes, eu já demonstro que os triângulos são semelhantes. Se eu mostrar que 2 pares de lados correspondentes são proporcionais, possuem a mesma razão, eu já defino que os triângulos são semelhantes. Então, isso nós vemos a partir dos seus ângulos e de seus lados. Ok? Nós vamos estar fazendo algumas atividades envolvendo semelhança de triângulos. No material que será enviado, esse material ele também tem uma explicação escrita, mais bem explicado do que nessa pequena aula, porque o nosso tempo é limitado. Então, até a nossa próxima aula e façam a atividade. Um abraço.